Há 4 anos, Felipe vivia a mesma rotina todos os dias. Acordava, se arrumava, ia para o trabalho e antes de entrar, parava na padaria em frente ao escritório. Lá ele comprava 2 pães de queijo grande e um café. Depois entrava no trabalho e começava o expediente. Algum tempo depois, saía para almoçar em um restaurante próximo. Daí voltava, trabalhava até às 6 e antes de ir embora para casa, passava novamente na mesma padaria para comprar um salgado. E não, essa não é uma rotina inventada. Essa era a minha rotina há alguns anos atrás. Mas agora vamos aos números. Lembrando que isso foi há 4 anos e eu ajustei um pouco os valores para acompanhar a inflação, mas o que eu gastava na época era bem próximo disso. Os 2 pães de queijo, junto com café, custavam R$10, o almoço R$30 e o salgado no fim do dia R$6, ou seja, R$46 por dia apenas com alimentação fora de casa. E multiplicando isso pelos 22 dias úteis do mês, que é a média de dias trabalhados, o total era de R$1.012 por mês. E eu juro pra vocês que eu só percebi que gastava tudo isso com comida quando parei, peguei um caderno e fiz as contas, porque até então eu achava que meus gastos com alimentação eram bem baixos. E é aí que entra a regra dos 3 R's para transformar gastos inúteis em investimentos lucrativos. E o primeiro desses 3 passos é justamente este: reduzir. Mas preste atenção, reduzir não é cortar tudo, virar um monge e viver de ovo cozido. Reduzir é ajustar, é olhar com mais atenção e parar de desperdiçar dinheiro. Depois desse choque de realidade, a primeira coisa que eu fiz foi mudar minha relação com a comida. Comecei a tomar café de manhã em casa e aos domingos ia no mercado, comprava tudo que eu precisava para a semana e preparava marmitas para levar para o trabalho. O resultado foi que meu gasto com alimentação caiu de R$46 por dia para R$25, ou seja, uma redução de 54%. E não, eu não tive que passar fome para isso. Muito pelo contrário, eu comi a mesma quantidade, só que muito mais saudável. E é isso que você precisa entender. Reduzir gasto não é se punir, é ser mais eficiente com seu dinheiro. Só essa mudança me fez economizar R$462 por mês. Em um ano, isso são mais de R$5.500. E eu não precisei mudar de emprego, não ganhei um aumento e nem tive que fazer renda extra para isso. Só mudei o jeito que eu estava gastando meu dinheiro. Mas agora olhe para sua vida. Provavelmente você sai algumas vezes no mês, compra lanches, tem assinaturas como Netflix, paga academia, enfim, coisas normais hoje em dia. Mas você já parou para pensar o quanto está desperdiçando no meio de todos esses gastos? A realidade é que a maioria das pessoas joga dinheiro fora sem perceber. Em vez de ter apenas uma assinatura de stream, elas possuem 3. Elas pagam um ano de academia, mas vão apenas um mês. E quando vão ao mercado, pegam uma coisinha mais aqui, outra ali e acabam gastando 50, 100 ou até R$200 a mais. E beleza, se você tem condição para gastar mais do que realmente precisa, não tem problema. Agora, se você está vivendo de salário em salário ou tem dívidas para pagar, então você precisa reduzir seus gastos. E fazer isso não é tão difícil quanto parece, você não precisa viver igual um muquirana. Na realidade é bem simples até, é só pegar um papel e anotar tudo que você está gastando por pelo menos 3 meses. Depois você vê o que pode ser cortado ou reduzido. E não precisa ser algo radical, por exemplo, em vez de gastar R$400 por mês em saídas nos finais de semana, você gasta apenas 300. Em vez de gastar R$100 comprando bobeiras no mercado, você gasta 50. Fazendo dessa forma, você não sente um impacto tão grande na sua vida. Na verdade, vai ser como se você nem mudasse seus hábitos de gasto. E após isso, partimos para o segundo R, redirecionar. E não, você não vai redirecionar seu dinheiro apenas para investimentos como renda fixa ou bolsa de valores, se é isso que você está pensando. Porque apesar desses investimentos serem fundamentais para multiplicar o seu patrimônio, eles funcionam mais como amplificadores do que construtores de riqueza. E redirecionar só o dinheiro extra que você conseguiu economizar cortando gasto, não vai te deixar rico da noite para o dia. É, meu amigo, a realidade é bem dura. Mas se você quer realmente construir uma riqueza duradoura que possa aproveitar durante a sua vida toda, vai precisar aumentar sua renda. E para isso, você precisa redirecionar o dinheiro economizado para 2 coisas específicas. Mas antes de te dizer quais são essas 2 coisas, eu vou explicar um conceito bem interessante que conheci recentemente. Basicamente, toda pessoa possui 3 moedas essenciais na vida, e elas estão completamente interligadas. Para usufruir plenamente de uma dessas moedas, você precisará das outras 2. Vou explicar. A primeira moeda é o seu tempo. Ela é de longe a mais valiosa e você deve protegê-la sempre que possível. A segunda moeda é o seu conhecimento. Ela fica em segundo lugar em importância, porque com ela você consegue potencializar ainda mais a terceira moeda. E a terceira moeda, é claro, é o seu dinheiro. É ele que te permite ter mais escolhas e liberdade na vida.
Na prática, funciona assim. Com dinheiro e conhecimento, você consegue comprar tempo. Com tempo e conhecimento, você consegue gerar dinheiro. E com dinheiro e tempo, você consegue adquirir mais conhecimento. Percebe como uma moeda depende diretamente das outras duas? Eu sei que pode parecer confuso, mas basicamente, para conseguir aumentar sua renda, você vai precisar de tempo e conhecimento. O tempo vai servir para você trabalhar mais horas, ou então dedicar-se a um projeto paralelo ou uma nova atividade. E o conhecimento vai servir para você usar esse tempo da maneira mais eficiente, produtiva e principalmente lucrativa. Quando você junta tempo e conhecimento, você inevitavelmente gera mais dinheiro. É simples assim. Certo, agora que você já entendeu isso, vamos voltar às duas coisas para as quais você deve redirecionar o dinheiro economizado ao reduzir seus gastos. O primeiro passo é investir no seu desenvolvimento pessoal. Isso significa comprar cursos, livros, mentorias, ou seja, tudo aquilo que vai te fazer subir de nível. Quando você aumenta seu nível de conhecimento, consegue oferecer mais valor ao mercado, seja trabalhando para alguém ou por conta própria. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e investe em aprender uma nova habilidade ou certificação, poderá conquistar cargos melhores e, consequentemente, vai receber mais dinheiro. Ou também, se você tiver um negócio próprio, vai conseguir aprimorar suas estratégias, aumentar suas vendas e crescer seu faturamento. O segundo passo é iniciar projetos paralelos. Pode ser um pequeno negócio, uma prestação de serviço por fora, vender algo online ou criar algum tipo de renda extra relacionada às habilidades que você já possui. E para isso, você vai usar todo o dinheiro extra que você conseguiu reduzir nos seus gastos, pois é exatamente ele que vai financiar seus primeiros passos nesses projetos. Dessa forma, você começa a multiplicar sua renda sem precisar depender de grandes investimentos externos. E o mais interessante é que quando você reduz gastos e redireciona essa economia para seu crescimento pessoal e criação de renda extra, está criando um ciclo positivo na sua vida financeira. Porque quanto mais conhecimento você adquire, mais dinheiro você gera. Quanto mais dinheiro você gera, mais tempo pode comprar no futuro. E quanto mais tempo tem, mais conhecimento pode adquirir. É um ciclo que cresce infinitamente. Por isso, não fique apenas economizando, pois isso não vai te levar muito longe. Não fique apenas esperando sobrar algum dinheiro no fim do mês. Seja intencional e redirecione imediatamente essa economia para aquilo que vai fazer você crescer financeiramente. E acredite, seguindo esses passos, você vai construir uma riqueza sólida e sustentável que poderá aproveitar ao longo de toda a sua vida. Dito isso, chegamos no terceiro R, reaplicar. Para te explicar o quanto reaplicar é importante, eu vou te contar uma história. Um camponês fez algo que agradou muito o rei. Então, o rei, em sinal de gratidão, perguntou o que ele queria em troca. O homem, astuto, pediu algo que parecia simples. Um grão de trigo no primeiro quadrado de um tabuleiro de xadrez, que tem 64 quadrados. No segundo quadrado, ele pediu que colocasse o dobro. No terceiro, o dobro do segundo. E assim por diante, dobrando a quantidade de grãos em cada quadrado. O rei achou que era um pedido pequeno e concordou, sem perceber o impacto do crescimento exponencial. No começo, a quantidade de grãos é pequena, mas à medida que avança pelos quadrados, ela cresce absurdamente. E quando chega ao quadrado 64, a quantidade de grãos é tão alta que excede todo o estoque de grãos do reino e de todo o planeta. Em números, isso seria algo como 18 quintilhões de grãos. Esse é um conceito simples, mas explica bem o quanto reaplicar seus ganhos é importante, e você pode fazer isso de várias formas. Por exemplo, se você criou um negócio, reaplique todo o dinheiro para comprar produtos e poder vender mais. Se você começou a vender seus serviços, pode reaplicar todo o dinheiro em marketing e aumento de habilidades. Já se você trabalha em uma empresa, você pode reaplicar seus ganhos em ações. Investindo nas ações certas, você consegue um retorno de 12, 15 ou até 20% ao ano. No começo, seu retorno pode parecer pequeno, mas se você reaplica mês após mês, ano após ano, vai conseguir acumular uma riqueza que jamais imaginou ter na sua vida. Você só precisa ter um plano e seguir ele à risca. E não é muito difícil enxergar isso, porque pense comigo, imagine se você tivesse aplicado essa regra há 5 ou 10 anos atrás. Quanto dinheiro você teria hoje? E quanto mais confortável seria sua vida financeira agora? Eu não estou dizendo isso para você se arrepender do seu passado. Na verdade, é exatamente o contrário. Eu quero que você perceba o poder das decisões que você toma hoje. Nunca é tarde demais para começar. Quanto mais cedo você iniciar, mais rápido verá os resultados. Um erro comum que eu vejo que muitas pessoas cometem quando começam a reaplicar seus ganhos é achar que precisam fazer algo grandioso logo de início, mas a verdade é que pequenas reaplicações feitas de forma consistente superam grandes investimentos feitos de maneira irregular. E o segredo disso é a disciplina. Disciplina é a diferença entre quem constrói riqueza e quem passa a vida toda sonhando com ela. Você não precisa de nenhuma habilidade extraordinária. Você não precisa ter um QI acima da média ou de uma sorte fora do comum. Você só precisa fazer o básico repetidamente.
Por exemplo, suponha que você conseguiu economizar R$500 por mês usando a regra dos 3 R's. Se você pegar esses mesmos R$500 e reinvestir no seu negócio ou até em você mesmo e conseguir um retorno de 15% sobre o seu investimento, com o tempo você vai ter 600, 700 ou até R$1.000 sobrando no fim do mês. E é aqui que o negócio começa a ficar interessante, porque quanto mais dinheiro você reinveste, mais dinheiro retorna para você, e isso começa a formar uma bola de neve. Daí vai chegar uma hora que você simplesmente vai estar recebendo dinheiro bastante para ter uma vida financeiramente livre. Mas agora perceba que se você desistir nos primeiros anos, só porque não viu grandes resultados imediatos, jamais alcançará algo grandioso. É como se você fosse o camponês e pedisse para parar no terceiro quadrado. É exatamente por isso que reaplicar exige paciência e disciplina. São as pequenas ações contínuas que levam a um sucesso financeiro duradouro. E para finalizar, eu quero te passar 2 dicas para garantir que sua reaplicação dê realmente certo. A primeira é sempre acompanhar e revisar seus resultados periodicamente. Não adianta simplesmente reaplicar seu dinheiro e esquecer dele. Você precisa monitorar como estão seus investimentos para fazer ajustes quando necessário. E a segunda dica é evitar cair em armadilhas do dinheiro fácil, porque promessas milagrosas de retorno rápido geralmente escondem grandes riscos. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou até aqui, comente tomate. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.